Nós vamos falar sobre as noções básicas da tesouraria, para que a gente compreenda, né? Ou até, eu sei que para algumas irmãs pode ser redundante, porque a gente vai relembrar aqui as noções sobre o trabalho, o que o guia nos fala. Depois falaremos um pouquinho sobre a contribuição anual, né? Interessante, e ainda falaremos um pouquinho sobre a previsão orçamentária, né? Se der tempo, naturalmente. Então, nós vamos iniciar com as noções básicas sobre o trabalho da tesouraria, né? Ampliando aqui para as sociedades internas, né? Mas especialmente com especialidade para a nossa SAF. E o nosso objetivo nessa noite é oferecer orientações básicas sobre o trabalho da tesouraria no âmbito das sociedades internas, em especial na SAF, e propor, né, algumas sugestões sobre como dinamizar as finanças em nossas sociedades, né? Portanto, em nossa SAF. Alguns conceitos, né? É importante para que a gente abra um pouco mais a nossa mente, né? Nessa área. Tesouraria é o lugar onde são guardados e controlados os numerários de uma entidade, de uma sociedade também, não é? No caso da SAF. Tesoureiro ou tesoureira é aquela pessoa que administra os numerários sob seus cuidados, em nome da entidade que ele ou ela representa. Portanto, nós, como tesoureiras, somos responsáveis por administrar, vamos dizer assim, cada centavo que nós recebemos, né, para o trabalho do Senhor. No nosso caso, no caso da SAF, tratando-se de uma sociedade da igreja, não é? A tesoureira é responsável pelo recolhimento e guarda dos valores que serão administrados de acordo com o orçamento aprovado pela sociedade. Então, aqui, a gente já percebe que há um planejamento financeiro, há um orçamento, uma previsão orçamentária que deve ser feito para que a gente faça esse planejamento futuro para sabermos onde iremos investir os recursos que chegam para a SAF, Federação, Sinodal, Confederação Nacional, né? Então, quem é que administra? É a tesoureira. A gente compreende que nós temos uma diretoria eleita, mas cada uma tem as suas funções. Então, temos a presidente, não é? Com as suas funções peculiares e os demais membros, e a tesoureira também. Então, ela é quem vai administrar esses recursos. É bem verdade que ela pode fazer isso sempre se reportando à sua presidente, não é? Porque a presidente também precisa ter conhecimento como andam as finanças, né, da sociedade. Então, nesse sentido, ainda que despesas extras, né, falando da previsão orçamentária, como a gente finalizou no item anterior, possam surgir a qualquer momento, porque a previsão orçamentária ela é flexível, despesas podem ser remanejadas, outras podem serem, né, inclusas, portanto. Então, o procedimento adequado é que as receitas e despesas sejam sempre planejadas, orçadas e aplicadas de conformidade com o que foi definido na reunião plenária ou na reunião executiva ou com a sua diretoria, não é? Então, é importante a gente ter isso em mente. Mesmo tratando-se de uma pequena sociedade, no caso da SAF, para garantir a credibilidade do trabalho, é importante que haja o mais cuidadoso controle das receitas e despesas. E a tesouraria é o órgão responsável por manter estes cuidados. O nosso guia, no seu artigo 17, ele define as competências, né, da tesoureira. Em primeiro lugar, receber verbas, anuidade individual, doações, quando for o caso, escriturando tudo em livro próprio ou no caixa eletrônico, né, que já é bastante conhecido de muitas de nossas queridas irmãs.
efetuar pagamentos conforme resoluções da plenária ou da diretoria, né? Ou seja, a tesoureira, ela cumpre determinações, ela cumpre o que foi executado pela diretoria, não é? Então, a tesoureira, né, ou tesoureiro, não pode sair fazendo despesas sem ter sido planejadas, orçadas e determinadas pela diretoria, né? E se alguma despesa ocorrer fora, não é, do planejamento, então vai sempre levar para a próxima plenária para que possa ser aprovado. Por isso, há de referir na próxima plenária. Efetuar o pagamento da anuidade individual à federação, né? Então, isso a SAF, mediante a sua estatística anual, ela vai calcular, não é, o valor da contribuição anual e repassar para a sua federação. Este ano, o valor da contribuição anual é R$ 33. Então, é importante que a tesoureira trabalhe, não é, sempre com a secretária de estatística para saber a quantidade de sócios. Apresentar balancete à plenária, relatório anual ao conselho da igreja, no caso da SAF, em ambos os casos, sempre com a documentação comprobatória. Então, isso é muito importante, irmãs. Toda despesa que a sociedade fizer, que é a SAF, a federação, né, sinodal, confederação nacional, temos que ter a comprovação, mediante notas fiscais, cupons fiscais ou recibos. Né? O nosso guia também, na sua parte comum, né, no artigo 6º, ele define como são constituídas as finanças de uma sociedade local. Então, em primeiro lugar, né, verbas votadas pelo conselho. Tem igrejas que votam verbas para as sociedades, para os departamentos da igreja. Então, isso é muito importante para que a gente também, né, a gente possa ter conhecimento, né? É claro que dentro das possibilidades, né, a igreja vai disponibilizar essas verbas. Movimentos financeiros de sua própria iniciativa, previamente aprovados pelo conselho da igreja, ou seja, tem igrejas, não é, que não, o conselho não permite fazer movimentação financeira. Então, nesses casos, o conselho vai voltar as verbas, né, para que a sociedade possa fazer o seu trabalho e também entregar a sua contribuição anual. No Brasil, eu acho que são poucas as igrejas que não permitem que haja movimentação financeira, que as SAFs, né, e as demais sociedades possam, né, ter sua própria movimentação financeira através de mensalidade e outros movimentos que a SAF queira realizar. Mas isso tudo deve ser previamente aprovado pelo Conselho da Igreja. E como a gente sempre diz, a SAF não é uma igrejinha, não é dentro da igreja, ela faz parte da igreja. Por isso, nós temos o nosso conselheiro, que é o elo entre a SAF e o conselho de cada igreja. Ofertas e doações voluntárias. E temos aí o parágrafo único. Cada sociedade interna local, considerando o seu número de sócios, esse aqui vai respaldar um pouco mais aquilo que nós falamos sobre o repasse da contribuição anual, deverá enviar o valor devido da anuidade por contribuição anual individual, né, para a sua respectiva federação. Então, aí a federação, né, e nesse sentido, ela também caminha para a sinodal e para a Confederação Nacional. Então, chegou a contribuição anual na federação, ela imediatamente já repassa para a sua sinodal, para que a sinodal já repasse também para a Confederação Nacional. Então, algumas atividades da tesouraria: efetuar os recebimentos e pagamentos, registrar os lançamentos de entrada e saída, e aqui eu abro um parênteses para dizer a importância: terminou o mês, você já está com suas notas, seus recibos, seus cupons fiscais, das suas despesas, tudo colecionadozinho, você já vai fechar o seu caixa, para que você não
Não deixe ficar 2, 3 meses, um semestre, sem você fechar o seu caixa. Então, é importante que mensalmente isso seja feito. Prestar contas, porque como é que eu vou prestar contas se eu não estou com meus caixas fechados, não é? Então, isso pode gerar pendências, de repente, algum desvio de alguma nota que a gente pode ocorrer, e isso não é bom. Disponibilizar documentos e relatórios sempre é importante nas reuniões, né? Levarmos ali o caixa, a documentação, para que a gente possa apresentar os nossos relatórios. E, como falei aqui, a importância de cumprir determinações, né, da diretoria. Então, é preciso destacar que a tesouraria não é um órgão de planejamento ou de execução, né? Execução de ações em nome da sociedade, né? Quem executa é a diretoria, está aí no nosso guia, no seu artigo 12. A tesouraria é uma função muito importante para as sociedades internas. Eu diria que ela, financeiramente, é quem sustenta o trabalho, não é? Ela não aparece muito, mas está presente em todas as áreas. A gente sempre tem dado esse exemplo, que até mesmo numa reunião departamental, nós precisamos de algum valor, de algum recurso, para tirar uma xerox, para providenciar um mimo, quem sabe um lanche. Então, sempre vamos ter uma despesa. Então, financeiramente falando, as ofertas, né, que entram para a sociedade, elas sustentam o trabalho em todas as suas áreas. Para facilitar a execução e controle das atividades da tesouraria, relacionamos algumas orientações que poderão se adequar à realidade de cada sociedade ou não, não é? Então, o uso de conta corrente ou de poupança. Então, nós temos sempre orientado as irmãs que é muito importante que a sociedade, né, tenha uma conta de poupança aberta em nome da presidente e da tesoureira. Vamos supor que esse ano, um exemplo, né? A tesoureira Dilma Saf não seja reeleita. Então, a nova presidente vai encerrar aquela continha, ou pode mudar a titularidade e continuar com a mesma conta, né? A conta, irmãs, é muito importante que ela seja exclusiva para a movimentação financeira da sociedade. Porque muito prematuro a gente deixar movimentar. Eu já vi casos da tesoureira movimentar o recurso da sinodal, de uma federação, numa conta pessoal. Então, não é bom, porque você também tem suas despesas, não é? Sua movimentação financeira. Então, a conta deve ser aberta exclusiva para receber a movimentação financeira das nossas sociedades. O uso de recibos. Aqui eu abro um parênteses para dizer que não é de praxe, né? A gente trabalhar sempre com recibos. Alguém fez uma pergunta. Aquele orçamento que você chega numa loja, né, e pede um orçamento, e ele lhe dá um orçamentozinho com CNPJ, vale como nota? Não. Ali foi uma nota de pedido de balcão que nós fizemos, não é? Então, não tem validade. Então, o recibo, você pode utilizar ele para receber uma oferta, você pode fazer o recibo para aquela pessoa, né? A contribuição anual que entrou, você dá o recibo para a federação, né, ou para a sinodal, ou para a SAF. Agora, quando você compra alguma coisa, quando você vai adquirir alguma coisa que você pagou em nome da sociedade, então o recibo ele fica estritamente, né, utilizado. Em casos, por exemplo, que você vai comprar, eu tenho citado esses exemplos, há uma artesã de nossa staff, e ela não tem empresa, ela não é uma pessoa jurídica, então ela vai lhe dar, você vai preencher o recibo,
e ela vai assinar e colocar o CPFzinho dela ali abaixo. Você vai numa feira, quando as SAFs estão fazendo almoços, jantares, campanhas, e precisa ir na feira. Na feira eles não têm cupom fiscal, não é? Então, você leva o recibozinho da federação, da SAF, coloca o CPF da pessoa que você está comprando e ele vai assinar sem nenhum problema. Então, isso é importante porque dá respaldo ao seu caixa, à sua movimentação. Mas a gente percebe que, na maioria das nossas compras, a gente pede nota fiscal ou cupom fiscal. O cupom fiscal é importante ressaltar que chegou em casa, já devemos tirar a xerox dele, porque apaga rápido. Né? Então, para que isso não aconteça, você já tira a cópia. E outro item aqui é um lugar adequado para o trabalho da tesouraria, para que outras pessoas não tenham acesso, crianças não tenham acesso, né? Para que a documentação não fique rasurada, não fique suja. Isso eu sei que as irmãs fazem isso muito bem. O uso de plano de contas aqui é no caso da igreja. E esse outro item aí, o uso de livro caixa, que é bem comum, que as irmãs conhecem, né? O livro caixa, ou caixa eletrônico, que hoje é bastante utilizado. Inclusive, a IPB nos enviou, né, para a Confederação Nacional, a planilha, uma planilha do Excel, onde a gente faz a contabilização. É importante, irmãs, a conta bancária, por quê? Porque lá, quando você puxa o extrato mensal, está o espelho do seu caixa. Não tem erro. Vai contabilizar ali por data as entradas e as saídas, com sua documentação comprobatória, seu caixa já está fechado. Outra coisa importante, rubrica todas as folhas, se for o caixa eletrônico, o livro já é rubricado pela presidente, não é? Rubrica todas as folhas e enumera. Exemplo, se tem 20 folhas, você vai enumerar 001, 020, 002, 020, para que você tenha o cuidado, né, de fechar o seu caixa todo bonitinho, com os documentos comprobatórios, para que não sejam extraviados, né? Pode passar, Ana. Então, a tesouraria, como nós já falamos aqui, ela precisa contar com um lugar adequado para você fazer a sua contabilização. É bom à noite, um momento bom, né? Porque a gente está mais tranquilo, está sozinha ali, então você vai fechar aí o seu caixa, guardar os documentos e assegurar, né, para que tudo seja feito com clareza e lisura, um histórico que todo mundo que leia compreenda, não é? E aí você já está respaldando, né, o seu caixa, fechando a sua movimentação de entradas e saídas. E quando chegar no Congresso, quando alguém for dar uma olhadinha, né, quem são os representantes, não é? Vão ficar encantados, porque está tudo registrado, tudo documentado, tudo organizado, e isso é muito bom, não é? Vai também nos dar tranquilidade, dormir o nosso sono tranquilo, porque quando trata-se de dinheiro, tudo tem que ser preto no branco, 2 mais 2 são 4, não é? Então, você vai ficar bem tranquilo. E eu sei que a prática com que as irmãs desenvolvem esse trabalho é muito gratificante e já é de praxe, não é? Elas tomarem todos esses cuidados. Mas aqui a gente traz a orientação, porque tem irmãs também que não são tesoureiras, e isso é muito importante, né? Então, o registro das suas entradas e saídas é muito importante, não é? Para que não possa acarretar diferenças no fechamento de suas contas. Sugestão: quando a igreja possui secretaria, né, e a sociedade pode conservar um arquivo lá naquele espaço, é muito bom. Ele vai guardar os documentos não somente da tesouraria, mas de atas, não é, relatórios. Então, isso é muito bom, né? Porque a gente percebe que em muitas igrejas, né, e até algumas sociedades, alguns documentos, né, se perdem, livros, às vezes quando muda de diretoria, e a gente tem que ter todo esse cuidado, não é? Então, quando tem um arquivo, um lugarzinho para guardar, isso é muito bom. Eu ressalto aqui que todo e qualquer lançamento, ou seja, toda e qualquer escrituração, né, deve ser feito no intuito de registrar os fatos conforme seus acontecimentos, né? E a tesouraria deverá, na sua rotina,
estabelecer o que aceita ou não como documento comprobatório de suas despesas. Eu já vi casos, Maria, que estava comprovado lá aquela etiquetazinha com o preço de uma despesa. Então, não pode, né? Então, é nota fiscal, cupom fiscal ou recibo, né? Como falei aqui, em casos restritos. Pode passar, Ana. Nos casos da sociedade pequena, como é a nossa SAF, né, em algumas igrejas, de pequena movimentação financeira, a própria tesoureira pode guardar os documentos, né, em seu poder. Hoje, a gente percebe que tem aqueles arquivos grandes de plástico, né, a gente pode acondicionar ali tudo direitinho, é uma benção. Porque aquelas caixas se rasgavam muito, não é? E esses arquivos de plástico é muito bom. Contudo, em qualquer situação, é preciso que o trabalho seja feito com cuidado, diligência, dedicação e transparência. Porque esse é um trabalho que nós fazemos para o Senhor. Não somente a tesouraria, mas tudo que realizamos na SAF deve ser feito para a glória do Senhor. Por isso, todo zelo, toda diligência, todo cuidado, né, requer sempre de todas nós para com o trabalho do Senhor. O guia, nosso guia também, ele define os deveres das sócias. Isso é importante, não é? Para que a gente também compreenda um pouco mais a relação, né, com a tesouraria. Cumprir fielmente as disposições do guia, não é? Acatar as deliberações tomadas pela plenária, diretoria ou executiva, e aqui eu ressalto que se eu não estive presente na plenária, eu não posso, né, entrar em nenhuma discussão com o que foi decidido. E se o meu voto foi vencido, da mesma forma, eu tenho que acatar o que a maioria decidiu. Porque às vezes, né, a gente pode, né, ter essa percepção de comentar, e aí já, nesse caso, não há o que se comentar nem discutir. Participar com interesse, dentro das suas possibilidades, né, dos trabalhos da SAF. Exercer com zelo os cargos, comissões ou incumbências que lhes forem atribuídos. Prestigiar as atividades da igreja em todos os âmbitos. Aí vem contribuir moral, espiritual e financeiramente para o desenvolvimento do reino de Deus na terra. Inclusive, foi o que Maria, né, trouxe para nós nessa noite. Ela falou sobre isso, né? Entregar a contribuição anual estipulada pela Confederação Nacional, que no nosso caso é de 3% do salário mínimo anualmente. E contribuir com as verbas votadas pela SAF quando for esse o caso. A gente fala um pouquinho agora sobre a análise das contas e parecer, não é? Na SAF local, quem é que faz essa análise? Deve ser feita pelo conselho da igreja, através do nosso conselheiro. Na federação, deve ser feita pelo secretário presbiterial, juntamente com a representante da sinodal, por ocasião do congresso anual. Na sinodal, é feita pelo secretário sinodal, juntamente com a representante da Confederação Nacional, por ocasião das bienais. E na Confederação Nacional, é feita pela Junta Patrimonial da IPB, não é? Anualmente. E eu já adianto, né, que a SAF Nacional, anualmente, quando o Supremo Conselho faz a reunião executiva anual, ele já aprova as contas das sociedades, das confederações nacionais. Um pouquinho sobre a previsão orçamentária, né? A previsão orçamentária, ela deve ser apresentada da seguinte forma. Na SAF local, quando é feito, pode ser feito no início do exercício ou até mesmo no final do exercício anterior. Na federação, congresso anual, na sinodal, no congresso bienal e na nacional, no seu congresso, né? E a tesoureira faz a previsão orçamentária com base nas despesas do ano anterior, apresenta à diretoria, e aí a diretoria pode
incluir outras despesas que achar conveniente que forem necessárias para a dinâmica do trabalho. E aqui eu trago, irmãs, algumas sugestões, que eu sei que a região Nordeste já trabalha muito isso, mas eu vou trazer, né, para que a gente, se alguma irmã, né, não tem conhecimento delas, que a gente possa colocar em prática, se for o caso. São apenas sugestões para angariar recursos. Primeiro, cada sócia deve aprender a contribuir com a sociedade com consciência, gratidão e no alcance do que Deus lhe tem concedido. Né? Isso é extremamente bíblico. Prepare o orçamento anual e apresente ao Conselho com o pedido para que seja votada a verba para a sociedade com liberação mensal. Lembram lá das atribuições? Receber as verbas, não é? Então, se a sua igreja tem condições e pode repassar, né? Então, isso aí pode ser feito. Agora, é importante notar e ressaltar que, na maioria das vezes, o Conselho vota, não é, a verba para a sociedade, e a SAF, ela é a única que nunca pede. Pelo contrário, né? Ela sempre ajuda a cozinha da igreja, presente para o aniversário do pastor, para a esposa do pastor, não é, para a presidente da SAF. Então, é muito interessante, né? Porque parece que o dinheiro da SAF, ele se multiplica. E é a mão de Deus agindo, não é? Defino uma mensalidade acessível para todas as sócias, né? Incluindo nela a contribuição anual para a federação, não é? E o valor da SAF em revista. Se fizermos isso aqui, a minha SAF há um bom tempo já faz. Então, nós já estamos com a nossa mensalidade, né? Ali garantida, vamos dizer assim, e o pagamento da nossa revista. Já cumprimos aí duas metas, não é? Aquelas que não podem contribuir, a SAF vai administrar, não é? Com referência à contribuição anual. Promovam campanha para que irmãs que possuem mais recursos, anonimamente, assumam a mensalidade durante o ano de algumas irmãs. Irmãs, em nossas igrejas, nós sempre temos aquelas irmãs que gostam de cooperar, que gostam de ajudar, não é? Então, isso é muito bom, porque nós vamos poder contar com a bênção delas. Programa eventos durante o ano destinados a angariar recursos para as atividades da SAF, né? Através de almoço, jantar, brechó, alguma campanha na igreja, festa social. Ana ontem falou sobre o avental voador, sobre a festa da laranja, não é? Então, são muitas ações que já vai respaldando, ajudando, não é? Fomentando recursos para o trabalho e para a gente ajudar até outras irmãs, não é? Que necessitam. Promovam campanhas que estimulem a criatividade e a abnegação das sócias em também levantar recursos através de trabalhos manuais, venda de comida, etc. Então, nós temos muitas artesãs em nossas SAFs que fazem trabalhos belíssimos e elas também podem colaborar, não é, com a SAF, como já tem feito em tantos casos. Aí aqui, isso aqui é importante, olha, realizem bazar missionário, café missionário, feira de missões, com vendas de comidas típicas, bazar missionário, já tivemos aqui na Sinodal, bazar missionário online, com a finalidade de arrecadar ofertas para o Natal missionário. E aqui eu sempre digo isso para a Ana, a mulher presbiteriana, ela gosta de contribuir com a obra missionária. Né? E a contribuição anual, ela termina também ajudando os missionários. É outra forma da Nacional ir, onde a SAF não pode ir. Não é? Então, vejam, irmãs, a importância da nossa contribuição. E a gente fica encantada no final de cada ano. Hoje mesmo, eu bateu meu coração forte, viu, Ana? Recebi 12 mil reais de uma sinodal, 6 mil e tanto de uma SAF. Irmãs, é muita bênção. Você chora diante do Senhor em ver, eu digo, Senhor, um ano difícil. Mas o Senhor não tem deixado faltar nada.
Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus que sustenta a sua igreja. Por isso, irmãs, que Ele nos abençoe muito nessa tarefa tão importante, na bênção da contribuição, não somente com nossos dízimos, que é uma ordenança do Senhor, e as ofertas também são ordenanças de Deus, para que Ele cumpra os seus propósitos através dos nossos recursos, não é? Ele é o dono do ouro e da prata, mas Ele se utiliza de nós, né? Para que a gente possa contribuir com a obra dele. Ana, volte aí, minha irmã, para o anterior. Então, façam tudo em concordância com o conselheiro da sociedade e com a aprovação do conselho da igreja, não é? Então, a gente está trazendo sugestões, mas tudo isso deve passar pelo crivo do nosso pastor e do nosso conselheiro, do conselho da igreja, né? Concluindo essa parte, desejamos que o Senhor abençoe todas as irmãs que atuam nesta área tão linda, tão importante, não é, para a dinâmica do trabalho, que parece ser tão árdua, não é? Mas ao mesmo tempo tão gratificante, pois estamos administrando um tesouro dedicado, né, ao trabalho do nosso amado mestre, o Senhor Jesus Cristo. A ele nós tributamos toda honra, toda glória e todo louvor. Para respaldar um pouco mais a nossa contribuição anual, a gente está trazendo algumas considerações e falando onde a Confederação Nacional investe seus recursos, né, para que as irmãs possam compartilhar isso com outras irmãs, né? E a contribuição anual, ela é uma oferta de gratidão valiosíssima, não é? Entregue anualmente por cada sócia da SAF, correspondente a 3% do salário mínimo vigente, por ocasião do congresso de sua federação. E eu abro aqui um parênteses. Irmãs, se durante o ano, né, a SAF desejar adiantar o valor da sua contribuição anual, ela pode adiantar, né, com base na quantidade de sócios do ano anterior. Quando fechar a estatística, ela vai fazer os ajustes, não é? Se repassou a menor, vai complementar. E se foi a maior, vai conversar com a presidente da federação, se vai devolver ou se vai ficar como oferta, não é? Mas deve ter esse ajuste para que a sua contribuição anual fique bem certinha com a quantidade de sócios da sua estatística, tá certo? E para volte aí, Ana, por favor, a primeira, pronto. Para respaldar esse conceito que a gente está trazendo da contribuição anual, vamos apresentar, não é, alguns artigos do nosso guia que falam, que discorrem sobre este assunto. A previsão da contribuição anual, ela encontra-se na parte comum do nosso guia, naquele artigo 6º que a gente falou, não é? Onde cada sociedade interna, considerando o seu número de sócios, deve enviar o valor da anuidade por contribuição anual para a sua respectiva federação sinodal e para a Confederação Nacional. E nos termos desse guia, não é? E aqui, irmãs, eu já faço um destaque importante. O valor que sobe para a Confederação Nacional é um pouquinho mais de R$ 7. É o mesmo valor que fica para a sinodal. Irmãs, o trabalho da SAF Nacional, ele é tão grande, tão gigantesco, não é? Quando a gente olha para a dinâmica do trabalho em nível nacional, a gente enche o nosso olhar de muita alegria, porque R$ 7,83, irmãs, o que representa hoje, não é? Eu olho aqui em casa, a minha esposa foi ali na padaria e não chega em casa com um valorzinho de 12, no mínimo R$ 12 de pão, né? Então, vejam como é um valor tão pequeno, né, que a gente entrega para o trabalho e que faz uma diferença extraordinária. Então, é o Senhor que multiplica. Pode passar, Ana. A previsão
da contribuição anual, né, como falei, ele está no artigo 6º. Já falei, Ana, pode passar. Agora vamos ver a relação da sociedade com a federação, né? O nosso guia, na parte comum, no artigo 10 do capítulo 4, letra B, diz que a SAF deve remeter o percentual devido da anuidade por contribuição individual até o congresso anual da respectiva federação. Eu já falei isso aqui um pouquinho lá atrás, só enfatizando um pouco mais. Na parte específica da SAF, né, no artigo 6º, discorrendo sobre os deveres das sócias, a letra G menciona que a mesma deve pagar a anuidade individual estipulada pela CNSAFs, que no nosso caso é de 3%. Alguém pode perguntar, por que a UPH e a UMP é 2% e a SAF é 3%? Irmãs, é só nós observarmos a dinâmica do trabalho da SAF. A SAF ela atua em todas as áreas do trabalho. Cada secretária de atividade atua em suas áreas, os membros da diretoria, as nossas vice-presidentes, a nossa presidente nacional. Então, irmãs, o trabalho é muito grande, é muito imenso. Não é? Então, não que a UPH e a UMP não trabalhem, eles trabalham dentro de suas possibilidades também, mas é diferente o trabalho que eles realizam para o que a SAF realiza em todos os âmbitos. A quem se destina a contribuição anual? As federações, as sinodais e a Confederação Nacional, né? A federação fica com 50%, tudo isso com base na estatística, as sinodais com 25% da contribuição anual, né, do valor total, e a nacional também, 25%. Um pouquinho sobre as finanças. Essa é uma parte um pouquinho chata, mas é bom para a gente, né, compreender um pouco mais. Na seção 5ª da parte específica da SAF, capítulo 2, tratando sobre as finanças, o parágrafo 1º do artigo 38 prevê o seguinte: a anuidade individual das sócias é estipulada pela diretoria da Confederação Nacional das SAFs, e isso está registrado em ata. Tá certo? E deve ser recolhida anualmente e encaminhada por ocasião do Congresso à Federação, que, por sua vez, vai encaminhar a Confederação Sinodal e esta a Confederação Nacional. Como é feita a distribuição, eu já falei, não é? 50% fica para a federação, 25% para a sinodal e 25% para a Confederação Nacional. Agora, não é 25% do valor que recebe, não, irmãs. É 25% do valor total, né, da quantidade de sócios. E, às vezes, as irmãs têm uma certa dúvida com referência a isso. Termina a federação repassando a metade de tudo quanto recebeu e a sinodal também repassando para a nacional a metade de tudo quanto recebeu. E qual é a finalidade da contribuição anual? É o que nós já falamos aqui: sustentar financeiramente o trabalho realizado pela SAF, através das federações, das sinodais e da Confederação Nacional. E ontem eu trouxe até um exemplo, aliás, dia 26, né? Veja, a SAF ora online na madrugada. Quem é que está lá representada? A SAF. Então, o trabalho que as federações sinodais e a nacional realiza, ela faz através da SAF. E quem é que sustenta esse trabalho financeiramente? É exatamente a nossa oferta de gratidão, né? Que ela é uma bênção para o trabalho feminino. Agora aqui, finalizando nessa parte, onde a Nacional investe, não é? Essa oferta valiosíssima de gratidão. Nas reuniões de diretoria da Confederação Nacional, nas executivas, que hoje ela custeia quase mais de 70%, não é, das despesas com as executivas, e que são altas, não é, porque reúne as 86 sinodais, não é? Nas visitas da nossa presidente,
e também das nossas vice-presidentes nas sinodais, nas visitas às SAFs centenárias, com despesas de viagens para a diretoria e as secretarias de atividades, nas celebrações dos 136, 137 anos, né, do aniversário da SAF Nacional, nos diversos encontros regionais, né, com representação também nas 86 bienais, atualmente nós temos 86 sinodais, né, estamos vivendo um tempo atípico, né? Mas as irmãs sabem que é dessa forma que acontece, não é? Na manutenção do nosso site, e aqui eu abro um parênteses para dizer que o nosso site ele recebeu uma nova formatação nesse quadriênio, né? Teve um custo para melhor servir as nossas SAFs, no aplicativo da SAF, no projeto a SAF Hora Online na madrugada, né? Com a plataforma Webex, com a Rádio SAF, que tem sido uma bênção, né? No Brasil e até no mundo, não é, Ana? Com o encontro da mulher presbiteriana, com o encontro de pastores e esposas, com o nosso Congresso Nacional, né? Com fundo de congresso, fundo de reserva, né? O fundo de reserva é uma poupança, vamos dizer assim, que se faz para estar ali numa emergência, se ter, né, o fundo de reserva. As sinodais podem fazer, as federações também, né, se assim houver condições. Ajuda aos missionários, aos seminaristas, ajuda anual aos CPO, né, do IBEL e do IBN. Para cada instituto desse, é 16 mil anual, né, para que possa ajudar lá os alunos, com folders, né, para o trabalho, com banners, material excelente, nossa presidente está com o dela ali, com programas, material de expediente, diversos impressos, aquisição de literatura cristã, é, livros para nossas sinodais, presidentes sinodais, não é? No apoio aos missionários, nas viagens missionárias, também no apoio aos campos missionários da Junta de Missões, também da APMT, Missão Caiuá, com assistência social socorrendo os necessitados, né? Sempre chega em caráter de urgência, não é, Ana? Alguém solicitando uma emergência e a nacional, a diretoria, com seu olhar, não é, de misericórdia, alcança essas pessoas. Então, vejam, irmãs, é a SAF indo através da Confederação Nacional, onde nós não podemos ir. Como é que poderíamos abençoar seminários da forma como nós fazemos? 10 mil durante um quadriênio para que ele compre colchões, quem sabe uma geladeira, computadores, uma cozinha que está lá deficitária. Então, é a SAF contribuindo com nossos irmãos para abençoar, né, o reino de Deus aqui na terra. Porque a igreja, ela não tem condições de verificar tudo isso. E a SAF, né, sociedade, nós, né, a SAF nacional, vai aí, não é, Ana? Vamos dizer assim, emergencialmente cobrindo essas brechas que vão ficando, né, para a dinâmica do trabalho. Irmãs, e com certeza essas pessoas, quando recebem, né, essas ofertas, eles choram diante de Deus. Porque como poderíamos, né, a SAF, a minha SAF tão pequena, como poderia? Seria uma coisa muito irrisória, né? Então, é a bênção de Deus chegando nos desafios também da nossa igreja, na área de evangelização e missões, não é? E abençoando, né, as pessoas em suas necessidades, visando sempre a excelência do serviço prestado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos fazer campanhas financeiras? Podemos, é previsto no nosso guia, já falamos sobre isso, não é? Não vou nem ler, Ana, porque não tem necessidade, não é? Fundo de congresso é importante a gente ressaltar aqui, é previsto no nosso guia que as federações e as sinodais possam ter o seu fundo de congresso, não é? Para, de alguma forma, estar ajudando aí com os seus congressos, caso haja necessidade, né? Conclusão. Quando contribuímos com os nossos bens e a dedicação da nossa vida, estaremos agindo no modelo de como agiram as santas mulheres citadas nas Escrituras, em toda a história de expansão da nossa igreja,
e do trabalho feminino da IPB. Então, é uma bênção fazer parte dessa história no nosso tempo, não é, irmãs? E é interessante que as mulheres que seguiram a Jesus no tempo dele também contribuíram com seus bens, né? Aquelas que tinham posses, que podiam, elas contribuíram também com o ministério do Senhor Jesus. Pode passar, Ana, e aí estão as referências, não é? Eu trouxe um modelo de previsão orçamentária. Não sei se é interessante, Maria, ou não. A gente pode só mandar para elas e elas dão uma olhada, né? Não, é interessante que tem, é Então, interessante. tá bom. Então, a Aninha vai colocar aí, né, Ana? Então, vejam, irmãs, a previsão orçamentária, eu trouxe aí um modelo da nossa federação, né? É tão simples. Nós vamos pegar aí, ó, o saldo anterior, não é? O Congresso é em dezembro. Então, vamos, um exemplo, né? O Congresso é em dezembro. Vamos fechar o caixa até novembro. E aí, coloca-se o saldo anterior, não é? Porque há um saldo, né? Sempre há um saldo anterior. Se esse saldo está comprometido com alguma despesa do Congresso, você vai nas despesas colocar lá embaixo, sem nenhum problema, e vai colocar as entradas. Basicamente, são as contribuições anuais, né, das nossas SAFs. Mas pode entrar também aqui uma oferta, quem sabe, do presbitério, não é? Se tiver alguma verba votada, pode entrar aí. Para sinodal, uma oferta do sínodo, se porventura tiver. Alguma campanha que vocês acham que poderão fazer também pode entrar aí, né? Então, são as suas entradas. E as saídas ou as suas despesas são aquelas previstas, não é? Que vocês já elencaram lá, conversaram com a diretoria, né? A tesoureira, com a presidente, e já elencaram aí com base até nas despesas do ano anterior e outras que queiram acrescentar, não é? Aí a gente coloca aí um repasse já dos 50% da contribuição anual para a sinodal, né? Oferta missionária, sempre as federações sinodais, né, enviam ofertas para os missionários, então a gente coloca aí. Despesas com reuniões executivas, normalmente a primeira executiva da federação, né, da sinodal, tem um custo, porque a gente pode fazer apostilas para entregar às irmãs, então sempre tem um custozinho, não é? Aí a gente coloca aí. Despesas com reunião inspirativa, porque vocês vão treinar, vai ter um material para entregar às irmãs, não é? De repente ajudar com algum lanche, não sei, algum mimo, então está aí. Material de expediente, sempre nós temos papel, tinta para computador, não é? Quem sabe canetas, um grampeador, alguma coisa que seja necessária, então você vai colocar aí como material de expediente. Despesa com o Congresso, como a gente já falou lá atrás, não é? Se você ajuda a sua executiva, né? Então você vai colocar aí outra despesa que queira colocar, então está aí. Compra de Bíblias para a dinâmica do trabalho, folhetos, livros, então você pode colocar também. Despesas de viagem, tem irmãs que moram fora, né, da cidade onde vai acontecer a reunião, de diretoria ou executiva, então a gente custeia, não é? As despesas. E o transporte, né? Lembrancinhas, mimos, se for o caso. O fundo de reserva que eu falei, olha, é importante para ter sempre um laço, né, ali para uma emergência. É muito bom, né? E outras despesas de acordo com a realidade de cada federação aqui representada, de cada sinodal, não é? Isso é apenas um modelo para a gente ter uma ideia. Aí, lembrando que o valor das entradas, ele fecha com o valor das saídas, né? Então, é um modelo, né, que as irmãs podem ter uma ideia, e aqui eu trago algumas notas explicativas que até já falei, né? Na previsão orçamentária, a gente faz com base no salário vigente, porque se a contribuição anual ela é entregue até o Congresso, isso quer dizer que a federação vai utilizar ela no ano seguinte.
né, para fazer frente aos seus investimentos, às suas despesas, né? Então, a gente sugere um fundo de congresso permanente, isso é muito bom, quando tem condições de fazer, isso é muito bom, né? Para ajudar, né, com as despesas, o fundo de congresso para ajudar, não é? Com as despesas do congresso, da sinodal e da nacional. Isso no caso da federação. Nas entradas, caso a federação faça um brechó, como já falei, receba outras ofertas, também pode incluir lá nas entradas. Nas saídas, foram colocadas essas despesas porque são as despesas regulares que a federação tem trabalhado, né, anualmente. A despesa com o Congresso, que eu citei aí, é porque a nossa federação ela ajuda, né, a delegar. Pode subir, Ana. Então, a previsão orçamentária, somente para fechar esse ponto, deve ser elaborada pela tesoureira, juntamente com a diretoria, devendo ser apresentada no Congresso para sua aprovação através da Comissão de Exame de Contas e Orçamento, né? Assim como o Caixa vai, não é, para a comissão, também a previsão orçamentária ela deve ser baixada na comissão para análise. Então, irmãs, a gente pode achar difícil, mas não é. A prática, não é? Vai ensinar a gente a fazer isso em meia hora, vamos dizer assim, né? Rapidamente a gente faz a previsão orçamentária, para não deixar para fazer no Congresso, porque o Congresso já tem aquela dinâmica toda, não é? Então a gente faz antes, porque a diretoria vai analisar, vai olhar, pode colocar no PowerPoint para apresentar direitinho, explicar às irmãs e vai para a comissão. Então, Maria, agora é com você. Com você, Iana. Obrigada, Quitéria. Deus te abençoe. Eu já tenho aqui 8 perguntas, viu, Quitéria? Então, muito obrigada, querida Quitéria, muito esclarecedora. Temos algumas perguntas aqui que você já respondeu, mas vamos lá. A primeira pergunta, eu não vou dizer quem colocou não, viu, gente? O banco pede CNPJ. Como fazemos para abrir a conta? A conta é uma conta de poupança, pessoa física. Não é pessoa jurídica, porque nós não temos CNPJ. Né? As federações sinodais não tem. A nacional também não tem. Nós trabalhamos com a conta da IPB, é em nome da IPB, a conta da SAF Nacional. Agora, nós sugerimos aqui, orientamos, né, a abrir conta de poupança. É uma conta simples, em nome da presidente e da tesoureira. Não é uma conta pessoa jurídica, né? É uma conta de poupança pessoa física. Ok, as irmãs entenderam, né? Qualquer coisa, coloca aí que a gente volta lá. A segunda pergunta, as folhas do livro digital têm que ser numeradas? Veja, quando você faz o caixa eletrônico e você faz o espelho da planilha, aí depois da planilha, né, daquele mês, tiver o extrato da conta, é interessante ser anexado, e aí vem os documentos comprobatórios. Então, se você vai enumerar, exatamente para que não se perca, para que quem pegar ali saiba que ali tem 20 documentos, tem 30, tem 10, tem 15, então você enumera e rubrica, você é tesoureira. Okay. Tá? E aí, quando você tiver a oportunidade de encontrar com sua presidente, você faz um espelho, vai assinar você, ela, e pode assinar o secretário presbiterial, no caso da federação. Ou seja, já fica ali tudo bonitinho. Ana não assina comigo porque ela mora em Recife, então a gente não pode se encontrar todo mês. Mas eu mando um espelhinho lá com os nossos nomes para fechar o caixa. Então é importante isso, porque se você já faz isso mensalmente, em qualquer reunião que encontrasse com sua presidente, já pode mostrar ela lhe vai assinar também com você. Isso é bom, irmã, porque é questão de transparência, não é? Porque o trabalho é feito em conjunto, em equipe, não é? É importante que a presidente também tenha acesso. Então, e se eu abrir aqui um parênteses para explicar, né, como é que eu faço?
Então, você vai rubricar também, porque é o seu trabalho, para que você saiba que ali tem 20 documentos, tem 30. Né? Quem trabalha com contabilidade sabe um pouco mais que isso é muito importante, porque se você não rubricou, e se ali, né, não sei, extraviar algum documento, você sabe que está rubricado, que você tem 20 documentos ou 30, assim eu faço para a IPB, né? Eu rubrico, enumero e rubrico tudo, porque eu sei que está tudo fechadinho ali, e ainda faço em 2 vias. Uma fica comigo e a outra original segue para lá. Isso é mais um cuidado, né, que a gente está deixando aqui, assim como o livro. O livro caixa normal, ele é rubricado, né, todo rubricado, as folhas, pela presidente que fez o termo de abertura e encerramento. Então, nós podemos rubricar o trabalho, o caixa mensal, né, feito através do caixa eletrônico. Eu acho que a pergunta, Quitéria, é se a folha do livro, as páginas, e não o documento. O documento tem que ser, você explicou agora, mas a página. Numerado, é. O livro, ele já vem numerado. Quando você compra o livro, ele vem com 50 ou 100 folhas. Ele já vem enumerado, é só rubricar. Agora, quando você faz o caixa eletrônico manual, que eu falei, o eletrônico, aí você também rubrica ele. Ok. Podemos usar o livro de movimento de caixa na tesouraria da federação? Eu não Qual entendi. foi a última palavra? Eu não ouvi a última palavra. Podemos usar o livro de movimento de caixa na tesouraria da federação? Eu não entendi. O caixa, ele tem um livro específico, seja qualquer tesouraria, é um livro padrão. É o mesmo, né? Se for o livro manual, é aquele livro preto grande, né? E se for o eletrônico também pode ser utilizado, é o mesmo. Para SAF, para federação e para sinodal. Somente na nacional é que a gente usa diretamente a planilha eletrônica, porque a movimentação é grande, não dá para escrever tudo à mão, né? Então, é planilha eletrônica que a própria IPB manda para os tesoureiros. E é essa planilha que a gente tem compartilhado com as sinodais, federações e até SAF. A minha SAF mesmo utiliza o caixa eletrônico. Ok. Tem uma pergunta que você já respondeu, eu vou ler, mas só para a irmã ver que a gente colocou. Sobre orçamento, colocaremos o saldo do ano anterior no orçamento? Sim. Sim. Porque se você não colocar, ele vai ficar onde? Onde é que ele está? Se ele entra lá em cima, ele pode entrar aqui embaixo nas despesas, nas saídas ou despesas, como fundo de reserva. Né? Ou despesas que você já tenha com o Congresso e que esteja comprometido. Mas é importante, porque senão, onde ele vai ficar? Não é? Então, é importante que ele também faça parte. E você fez um artigo na SAP Revista explicando isso, que graças a Deus no congresso que eu estive, a tesoureira estava com dúvida e a SAP Revista acabou explicando, mostrando, olha, está certo aqui, tem que ter o saldo anterior, senão fica a caixa 2, não é, Quitéria? Mesmo que ele saia lá embaixo, Maria, como fundo de reserva, ou como despesa de congresso, mas ele está respaldando tem que ali. Citado. A outra pergunta é assim, no livro Caixa Manual é feito um termo de abertura e de fechamento, e rubricado em todas as páginas. Agora, como deve ser feito no livro eletrônico? Deve ser impresso e arquivado em portfólio? A mesma coisa, ele vai ter o seu termo de abertura e o seu termo de encerramento, só que ele vai ficar em aquela pasta colecionadora de plástico ou aquela outra que você perfura, não é? Depois você vai juntar tudo, quem sabe do biênio, do ano da federação, e pode encadernar. Fica um livro também. Se não, pode arquivar as pastinhas. Mas ele também é rubricado, como eu falei aqui, mensalmente. Cada mês você fechou, rubrica também, né? Ô, Quitéria, aqui tem a explicação. Na pergunta aqui,
podemos usar o livro de movimento de caixa. Aí a irmã escreveu aqui que o livro de movimento de caixa é um livro simples de controle de caixa de pequenas organizações. Na SAP é o mesmo padrão. É o mesmo padrão. É aquele livro grande, né? Eu tenho ele aqui, mas eu não posso sair para pegar. É o livro grande, não é aquele pequenininho, não. Ele é aquele padrão normal, né? Que ele tem entradas, ele é em 3 colunas. Entradas e saídas, do mesmo jeitinho da planilha, Maria. Então, ele é padrão para todas as sociedades. É um livro padrão. Você encontra isso na livraria, não é? Chegando lá, eles já sabem que é o livro caixa. Outra pergunta. Quando uma SAF tem 12 sócias, só que 3 sócias não contribuíram, como vou colocar no meu relatório? Não importa, gente. Pra quê? Veja, irmãs, a gente considerou lá atrás que a contribuição anual ela é de responsabilidade da SAF. Muito embora as sócias contribuem, mas a SAF, a presidente, ela vai ter esse olhar, esse cuidado de verificar aquelas irmãs que não puderam contribuir. Eu nunca botei Então, fulano de tal contribuir, ela pode, como eu falei, né, aquelas sugestões. Alguém anonimamente pode ajudar essas irmãs. A própria SAF pode ter algum recurso para complementar essas contribuições, essas 3. Não é? Explicar para essas irmãs a importância do trabalho. O programa foi cedo. E de repente elas poderiam até contribuir. Tem microfone aberto para fechar. Tem que fechar aí, não é? Então, irmãs, porque vejam bem, às vezes pode acontecer da gente querer tirar o nome daquelas 3 porque não contribuíram. E não está correto, não é, Ana? Você quer falar alguma coisa, Ana, nesse sentido, minha amada? Posso ajudar, querida. Veja bem, a pergunta da nossa irmã. Numa sociedade com 12 irmãs queridas, 3 não quiseram ou não pagaram ou tiveram dificuldade, né? Vejam só, como Quitéria falou aí, o compromisso com o trabalho do Senhor é muito grande. Você pode ir mais Ana Maria, 3 sócias, não vai dar uma diferença tão grande assim para a sinodal, para a federação, para a nacional. Aparentemente não dá, mas se uma outra irmã também se pautar numa decisão, qualquer que seja, tomada com precipitação e a falta de amor pelo trabalho, nós vamos ter uma SAF de 200 mulheres com 70, 80 também que não vão querer pagar. Então, a ideia é o seguinte, a SAF, minhas irmãs, a sociedade, ela é muito mais forte do que as 3 sócias sozinhas, individualmente falando. O que é que Quitéria explicou no começo? Você, como presidente, uma irmã sábia, é inteligente, faça um fundo de reserva, um lugarzinho, um cofrezinho, um envelopezinho para despesas eventuais, despesas que você vai ter que não estavam contabilizadas. 30 reais, 33 reais, 3 sócios deve dar perto de R$100. Veja, R$100 para uma SAF. E se você fizer um brechó, um baratilho, você pode conseguir 500, 600 reais. Então, isso é importante. Então, a ideia é essa, minhas irmãs. A SAF cobre e depois faz uma campanha. Ele telefona, vamos supor, eu sou dessa SAF, Ana, nós tivemos 3 irmãzinhas que não puderam pagar. Você poderia ajudar em uma delas? É assim que a gente deve fazer, não é? Então, eu queria, assim, até se Quitéria e Maria Ribeiro quiser me dar essa oportunidade, eu queria dizer a vocês, irmãs, tudo é uma questão de amor. Vejam bem, se nós amamos, como disse o hino, desde o início que Maria conduziu a devocional nesse sentido, se nós amamos o Senhor, porque não é só amar o trabalho do Senhor, é amar o Senhor do trabalho. Aquelas mulheres que gastavam suas rendas com o ministério de Jesus, elas gastavam com Jesus, para o bem-estar de Jesus, do trabalho de Jesus, a pujança da evangelização que Jesus fazia. Nosso trabalho é o mesmo, irmã.
Então, se nós temos o coração na obra, não vai ter esse tipo de problema. Se tiver, nós cobriremos. Se tiver, nós cobriremos, porque o trabalho do Senhor. Ah, Ana Maria, mas só são o quê? 7 vezes 3, R$ 21 que faltaram para a Nacional. Você não pode deixar de cobrar? Claro que podemos, mas se nós quisermos sermos pedagógicas, nós somos mães, estamos estruturando uma sociedade para o futuro. Nós não podemos ensinar as irmãs a forma errada da vida. Ah, vamos dispensar. E se 30% das SAF, das sócias da SAF, não mandarem as suas contribuições, como é que vai ficar isso? Não é? É uma falta de comprometimento. Como é que as outras vão ver isso? Como é que o trabalho vai se sustentar para frente? Não é só porque é R$ 100, 30 da Nacional, 30 da Federação e o restante da nossa... aliás, 25 da Nacional, 25 da Federação Nodal e 50 da Federação. Talvez não faça falta, mas quando todas aprenderem o errado, vai fazer falta. É errado riscar o nome da sócia no final do ano, é errado. Se nós amamos a Jesus mais do que tudo na nossa vida, não podemos fazer isso. Ontem, na madrugada de oração, o comentário de Spurgeon foi sobre a eleição. Nós sabemos o valor da eleição para a nossa vida, nós sabemos o valor da nossa coroa para a eternidade, nós sabemos a salvação que Jesus deu para você e para mim, nos elegendo entre tantas pessoas que perderão a vida e queimarão eternamente no fogo do inferno. E Jesus nos resgatou para proclamarmos, para darmos fruto na sua obra. Então, por conta dele, nós estamos aqui às 21 horas, minhas amadas, queridas, preciosas de Jesus, às 21 horas, vamos voltar às 2h30 da manhã para a plataforma por amor a Cristo. Então, outra coisa, veja bem, que nós costumamos nos preocupar é o seguinte: se nós chegarmos na nossa casa e começarmos a comentar as coisas, as dificuldades, mas não sei o que lá, para que dinheiro? Para que isso? Os maridos, os pastores, os presbíteros vão começar a ouvir isso de nós. Isso vai incomodar eles também. Por que nós vamos falar mal do nosso trabalho? Ou falar das fragilidades? Não sei para que aquelas mulheres querem tanto dinheiro. Então eles pensam que nós queremos dinheiro para nós todas aqui presentes. Isso não é verdade. Nenhuma de nós, a começar de você que está sentada aí nessa cadeira e eu na minha, ganhamos nada para fazer esse trabalho. Nós, pelo contrário, botamos do nosso dinheiro, investimos no trabalho do Senhor. Então, quando a gente fala de R$ 30 por ano, quando uma mão e um pé custa R$ 60, R$ 50, e todo mês a gente faz pelo menos uma vez. Quando pintar o nosso cabelo, porque fica seco e tem que cuidar, não pinta por menos de R$ 200, 250 com uma massa especial para o cabelo não acabar. E nós fazemos questão por R$ 30 por ano. E o nosso marido tomar conhecimento da nossa tristeza. Tem casa assim. Então aí os pastores começam a questionar: para que esse dinheiro? Então nós temos que ter um cuidado especial, minhas irmãs. Você sabe, isso aí, sabe onde é que está a decisão? Quanto vale Jesus para nós? A decisão está aí. Quanto vale Jesus para nós? Quem é Jesus para nós? É o maior. Entre Jesus e a nossa família é Ele. Entre o marido e Jesus é Jesus. Marido é presente, filho é presente, neto é presente, pastor é presente, igreja é presente, as irmãs da SAF estão presentes. Mas Ele merece. E se nós pudéssemos, colocaríamos todos os nossos recursos no tapete para Jesus passar por cima. Não é? Então não vamos discutir. Se as irmãs não podem pagar, vocês recebem as irmãs, ouvem as dificuldades. Vamos atrás, irmãs. Vamos fazer um bolinho, um cachorro quente, uma feijoada, uma tapioca e vamos vender. Isso aí, não se preocupe que nós vamos ajudar a senhora. Mas também vai falar com ela, como Quitéria disse na live lá do Sudeste Norte, explicar a importância do trabalho para elas. Quando você abrir esse leque que Quitéria mostrou aí, e tem muito mais que nós fazemos, nós, irmãs, nós temos
2 cursos de preparação de obreiros para a IPB que nós ajudamos a pagar para alunos que não podem pagar o CPO. Todo ano é 16 mil para a IBN, 16 mil para a IBEL, multiplicado, né, aí dá 32 vezes 4 anos, dá 100 e tantos mil que nós investimos do dinheiro que nós entregamos à Nacional para termos mais obreiros para ir aos campos. Sabe quantas cidades no Brasil não tem igreja presbiteriana? 3.200 e tantos municípios, entre 5 mil. Nós só estamos presentes em 1.700 municípios. E o resto não tem igreja, porque falta obreiro, falta investimento, falta quem vá lá. E a SAF tem esse olho, onde a SAF não pode ir, a Nacional vai. 16 mil de uma vez só. Seria muito para a SAF de escada, dar 16 mil para os obreiros do CPO do IBN, mas para a Nacional não é muito. É tirar do pouco que recebe para dar. Então, nós temos que ter um cuidado especial na percepção do valor que esse trabalho tem para o Senhor. E pararmos de, não é o caso de vocês, mas pode acontecer de alguém discutir sobre isso, estar com dificuldades, não querer entregar, não tem dificuldade. E aí, minha esposa, meu marido nem sabe disso, passa aí, senhor, entrego com a graça de Deus, né? As bênçãos chegam para mim, para minha família, e eu estou bem com o Senhor, e o trabalho feminino vai embora. O meu dinheiro é muito pouco diante de tudo isso, a minha contribuição, a sua individual, mas quando junta, faz muita coisa, minhas irmãs, muita coisa. Então, dentro disso aí, Quitéria, seria essa a minha contribuição, tá certo? Amém. Glória a Deus. Outra pergunta. Em caso da plenária ser antes do final do mês, o caixa deve ser fechado mesmo tendo despesas a ser feitas no final do mês? O caixa, ele é fechado quando ele termina, né? Dia 31, ou dia 31 de outubro, no dia 1º de novembro, você já está fechando, escriturando, não é? Então, se a plenária foi feita antes de outubro, durante o mês de outubro, você vai prestar contas até 30 de setembro, tá? Outubro vai ser em novembro, então é sempre assim, né? No mês seguinte, você presta contas. Então, você vai contabilizar no mês seguinte, né? Vamos supor, você está em outubro, a minha plenária foi dia 15 de outubro. Não fechou o mês. Então, eu vou apresentar o caixa de setembro, né, na plenária. E vou fechar o caixa de outubro naturalmente. Tá? Então, você não vai apresentar um caixa até o dia 15 de outubro. Não. Vai apresentar até 30 de setembro. E vai dizer, mães, durante este mês tivemos entradas, tivemos despesas, mas só podemos apresentar no início de novembro, não é? Ok, Quitéria. Agora, uma dúvida que gerou aqui, mas eu acho que ela já entendeu. Sobre os 25% que repassa para a Cenesap. Não é a metade do valor recebido da federação, não? Veja, a metade do que a federação recebe vai para os 50%. A federação fica com 50%. Um exemplo, foi R$1.000 de contribuição anual. A SAF repassou R$1.000, referente a tantas sócias. Quando chega na federação, ela vai ficar com 50%. Vai ficar com R$500 e vai repassar os 500 para a Sinodal. Desses 500 que vai para a Sinodal, alguém pode perguntar assim, é 25% dos 500? Não. Né? É a metade, porque representa exatamente 25% de 1.000. Dá 250, entenderam? Então, vai 250 para a Confederação Nacional e 250 fica para a Sinodal. Aí representa quanto? 25% de 1.000. Não é? Que é a metade dos 500. Que vai para a Sinodal é a metade. Então, ela passa 25% dos 1.000, que representa 50% de tudo que recebeu.
Eu acho que ela entendeu, a resposta foi Ela boa. entendeu? Deve ter entendido, né? Porque Ela sabe que é assim, mas ficou na dúvida, porque você falou 25%, ela não prestou atenção que é do todo. é do todo, né? É do 25% do todo, que equivale a metade do que a Sinodal vai receber. Exatamente. É. Outra pergunta, é obrigatório fazer fundo de reserva? A minha federação arrecada pouco. É necessário fazer fundo de reserva? Não, não é obrigatório. Foi apenas uma sugestão, não é? Como a Ana falou ali, ela falou muito bem, dá respaldo numa necessidade emergencial. Porque, veja bem, partindo para nós pessoalmente, se eu gastar tudo quanto eu recebo de salário e um pouco mais, não vou ficar com nada. Quando eu receber o salário no final do mês, está tudo comprometido. Então, se eu fico com uma reserva, isso vai me dar respaldo para uma necessidade emergencial. Então, mesmo que a federação não possa, mas ela pode, na sua previsão orçamentária, dizer: esse ano eu vou deixar R$ 100 aqui, não é? Isso é uma sugestão, mas se não tiver condição, se for pequenininha, a movimentação já está comprometida, não precisa fazer fundo de reserva, né? É quando tem condições de fazer. As sinodais já podem fazer, não é? Porque elas talvez recebam um pouquinho mais, não é, Maria? Aí já pode fazer um fundo de reserva. Para as federações, às vezes, é mais difícil, porque a despesa, não é, já está tão comprometida, tá certo? Ô Maria, olha, eu acho também, talvez a irmã que fez essa pergunta esteja pensando, eu acho, né? Pode não ter sido, no fundo de congresso, entende? É aquela reserva, entende? Porque assim. Sim, ela pode estar misturando, né, Ana? Porque assim, o fundo de reserva é uma reservazinha para uma eventualidade. Você diz: não, minhas irmãs, nós temos no caixa R$ 1.800, mas não vamos mexer em tudo, não. Vamos deixar um pedacinho aí, porque pode surgir uma necessidade. Isso aí é o normal da nossa vida, da nossa casa. Não mexe, não sabe nem quem vai gastar, mas guarda aí. Aí um dia chega alguém assim: olha, o pastor adoeceu e precisa ir para a cidade e o carro quebrou. A SAF tem como ajudar? Diz: olha, nós temos aí guardadinho uns R$ 500, dá uns 300 para ele. É para isso, né? Agora, fundo de congresso, que a gente se bate muito, que a gente pede muito, é porque vocês vão mandar mandaria para o Congresso Nacional 2 mulheres representando a federação e precisa ter passagem. Desculpem. Precisa ter fardamento, passagem, alimentação e a hospedagem dela lá. A Nacional paga outras coisas, de tudo que vai realizar, mas a hospedagem, a passagem é de vocês, para elas duas. Então, se chegou, hoje não, graças a Deus, esse ano vai ser tudo online e vai ser uma só, acho que despesa vai ter nenhuma para vocês, mas no outro ano, se Deus quiser, no outro quadriênio, digamos que seja 5 mil, um exemplo, com a inflação, com tudo, 5 mil para as delegadas irem para o Congresso Nacional. Você já tem que ter guardado 5 mil. Porque senão vai entrar e o pastor vai dar e o presbitério não deu e o sino não pôde dar. Eles não podem, não tem nada a ver com isso. É nossa inteligência, nossa sabedoria. Vai guardando devagarinho, né? Eu vi que Téria deu uma sugestão e talvez vocês passou despercebido para algumas, mas é importante explicar. Na questão da mensalidade, quando ela disse assim que a SAF deve cobrar um valor possível, né, dentro das condições, mas pode também já incluir a SAF em revista, já incluir a contribuição individual, né, e tem SAFs que inclui, tem federação, que inclui também o fundo de congresso, né, pensando no congresso com 4 anos. Então isso é opcional, mas é muito inteligente. Sabe por quê? Você pega a SAF em revista, divide por 12 vezes, já inclui naquela taxinha. Você pega a perspectiva que a federação deu de R$1, de R$2 para o fundo de congresso, inclui na taxinha. E você pega a SAF em revista, divide por 20 por 12, inclui também. Quando a sócia paga, digamos, um exemplo, né? Paga R$10 de mensalidade, ou R$8, ou 7, não sei, já está incluso isso. Quando é no final do ano, a SAF já manda o dinheirinho da revista da SAF,
já manda o dinheirinho do fundo de congresso para a federação e já manda o dinheirinho da SAF em revista. E elas vão reclamar, mas irmã, esse ano você não pediu, Glícia. Não pediu, Glícia, o dinheiro para nós. Não precisa, minha irmã. Você pagou regularmente sua mensalidade, estava tudo incluso, né? Não Mas precisa estar chorando. isso, mas isso, viu, irmã, é uma opção, tá? Vocês são livres para fazer como vocês quiserem, tá certo? Às vezes a gente conta, especialmente lá de Minas Gerais, lá do Sudeste, alguma irmã faz assim, aí elas ligam para mim, Ana Maria, é certo fazer assim? Por que é que fulana paga tanto e fulana paga tanto e nós pagamos tanto? Minha irmã, é certo se a diretoria aprovou. Então é certo, porque você também não vai se preocupar mais, irmã, com SAF em revista, com nada, né, com contribuição individual. Agora, se vocês não concordaram como diretoria da SAF ou da federação e isso foi imposto, conversem com as irmãs, né? Mas com muito amor às suas líderes, com muito respeito com as suas líderes, porque a liderança só pensa o melhor para o trabalho, tá? Então, são sugestões que Quitéria trouxe, mas que são muito boas, tá certo? Mas vocês decidem se no final do ano vai aquela luta para receber SAF em revista e receber o dinheiro. Outra coisa, se nós fizemos no ano, a SAF fez um brechó no primeiro semestre, o baratilho, um baratilho no segundo semestre, uma feijoada no mês das mães, e guarda o dinheirinho, de repente dá para pagar a contribuição individual sem cobrar as irmãs. E quando elas perguntam, não, irmã, você participou daquela campanha que nós fizemos. O aniversário da SAF, nós não vamos ao aniversário da SAF, que tal nós darmos uma oferta de gratidão nossa do coração para a nossa SAF? A SAF guarda. Aniversário da federação, as sócias vão para o culto em ações de graças, uma oferta de gratidão, a federação guarda. Aniversário da Sinodal, a Sinodal pede uma oferta de gratidão do coração delas. R$1, 2, 3, 5, não importa, é a sócia vai dar do gosto dela. Guarda, porque isso já ajuda também nas questões importantes. Obrigada, Ana. Oh, que bom, né? Quitéria, na tesouraria da SAF é usado livro comum ou livro eletrônico? É usado um ou outro ou os dois? É comum usar o livro, não é? O livro que você compra em livraria. Agora, se a SAF quiser utilizar o caixa eletrônico, passa na reunião de diretoria, não é? Passa pela plenária e informa que vai utilizar a partir dali, daquela data, o caixa eletrônico. Então, vai ativar os livrinhos e, se desejar, vai usar a planilha eletrônica agora. Mas não fica usando os dois. Ou um ou outro. Eu acho que essa pergunta é para o presidente. Eu pedi para a Ana responder. Se a sócia não participa das atividades da igreja, nem das atividades da SAF, nem departamental, nem plenária, há mais de um ano, e não estão imobilizadas de ir ouvir, ainda assim permanecer como sócia enrolada? Mesmo tendo sido feito um trabalho de chamar sócia, mas sem resposta. Eu entendi, Maria. No guia do trabalho feminino tem respaldo para isso, certo? Nós tivemos o cuidado em 2015, quando reformulamos o guia. Morreu o Muzi e criou o guia, para não tirar sócia sem esse cuidado que a irmã já falou aí. Então, ouvida a sócia, ido lá, feito tudo para ela não sair. Ela permanece, né? Ela permanece ainda sem ir, não tem interesse, e às vezes diz que não tem interesse. Então, eu recomendaria o seguinte, se você pode desarrolar, porque você fez tudo, ela não quer nada, já foi lá, fizeram tudo, a diretoria é testemunha de que se ela disser que não quer, eu sugiro a vocês, tá certo, que vocês peçam a ela por escrito, o pedido de desarrolamento da SAF. Eu vou lhe dizer por que você deve fazer isso.
De repente, às vezes, ela está magoada com alguém na SAF. Ela foi preterida, magoada, está com uma tristeza grande. E isso é o jeito que ela encontrou de reagir, tá? De repente, ela está, digamos assim, com um problema de câncer. Preste atenção. Um problema de esclerose múltipla. Um problema de depressão. E essa é a forma dela sair. Sair ela não vai, tá? Então você tem que chegar bem perto e certificar com muito carinho, porque já tem casos de a SAF desarrolar e ela ficar brava. E até na igreja falaram no conselho sobre isso. E a família também dizer, minha mãe prestou tantos anos de serviço, não tiveram consideração com a minha mãe. Ela estava ausente porque estava cuidando do meu pai. Ela estava ausente porque estava cuidando da filha que teve bebê e ficou doente. Ela estava ausente porque estava depressiva. Então, eu aconselho vocês a pedir uma cartinha. Sim, irmãzinha, escreva de forma simples, pedindo para ser desarrolada, para evitar esse problema, porque ela depois me tiraram da SAF. Eu nunca disse que eu queria sair da SAF, só porque eu não pagava R$ 5 por mês, me tiraram da SAF. Então tenham um cuidado muito especial. Eu diria a você que você caminhe mais uma légua, aqui no Nordeste sabe o que é légua, né? Caminhe mais uma légua com ela, sabe como é? Quando encontrar, oi querida, você está fazendo muita falta para nós, você é tão preciosa, não é? Mas se você vê que ela não quer nada mesmo, ai irmão, não quero mais não, irmão, faça o favor, eu tenho que prestar conta lá na minha diretoria, porque essa senhora está no rol de membros, na hora da votação, conta no quórum, para efeito de quórum. Então, a senhora pode escrever uma redaçãozinha simples, solicito a meu desligamento da SAF e coloca até o motivo. Ah, irmã, posso sim, eu faço agora mesmo, pronto. Aí você está mais respaldada, viu, querida? Mas, irmãs, tudo isso é feito, olha, não existe uma lei de engessamento. Tire a irmã, manda embora, não existe. Vale aí, sabe o quê? O amor de Jesus. Porque, veja só, Maria, só um pequenininho, Maria. Irmãs, vejam só, eu pergunto a vocês, existe lugar melhor, pergunto a vocês, 125, porque 25 já desistiu sair. Existe um lugar melhor para nós estarmos do que no meio do povo de Deus? Existe um lugar melhor para nós estar, mulheres presbiterianas, que não seja esse aconchego desse trabalho chamado SAF na nossa igreja, porque é o trabalho da mulher presbiteriana, é SAF. Vocês já pensaram que vocês vão ficar tudo velhinha, sem saber o que fazer da vida, gaga às vezes, não pode nem andar, moca, e ninguém quer a gente, sabe quem vai querer a gente? A SAF. Sabe quem vai botar a gente no braço para levar para ali, para colar, para a igreja, levar, trazer? A SAF. Experimentem isso. Então esse aqui é o lugar da gente ficar, irmãs. Essa irmã vai ficar lá abandonada, jogada, fora do contexto da igreja. Então vamos ver mais isso de perto, porque a SAF é o lugar da mulher da nossa igreja. Vamos abrir o braço, vamos abraçar, vamos fazer cachorro quente, tapioca e vamos pagar essas taxas todas, irmãs. E aí tem pastor na igreja que o membro só vem de ano em ano quando rompe o ano. Imagine você corta o nome do irmão. Meu Deus, para onde vai aquele irmão? Mesmo assim ela permanece na nossa igreja olhando para nós. Nós estamos na SAF, olhando para nós. Aquelas festas lindas da SAF, ela vendo aquelas coisas lindas assim. Nem faço mais parte, elas me desprezaram, não é? Então vamos olhar isso com o lado do coração, porque Jesus está voltando, irmãs. E ele tem que encontrar nessa terra amor pelas pessoas. A SAF é amor. A SAF é docinho de coco, né, com cereja por cima, tá? A SAF é isso. Tem que ser isso. Amém. Agora tem uma pergunta, pode ser para a Quitéria ou para a Ana. Quando ocorre o falecimento de uma sócia da SAF, como fica a contribuição anual?
Você, mas vai A lá, contribuição Quitéria. anual, né, Ana, ela é repassada pela estatística. Se chegou o mês de novembro, fechar a estatística, e ela não já faleceu, não vai entrar na estatística, não é? Então não há o que se repassar. Esse é o meu entendimento. Não sei se Ana. Olha, é só para contribuir, porque também isso não está escrito, não é verdade? A gente não vai, ninguém jamais deve brigar nem contender com essas coisas, não há necessidade disso. Mas vejam só, vamos pensar conosco, olha. A dona Maria Joaquina permaneceu conosco todo o ano de 2021. Quase chegou ao final. Quando foi em outubro, Jesus a levou para a glória. Aí depende da SAF. Ela estava conosco. Aí a questão é, merece ou não merece ser contada entre aquelas que contribuíram? É uma questão de coração de vocês. Quanto representa o dinheiro de Maria Joaquina? R$ 33. Será que a SAF não poderia colocar esse dinheiro? E no próximo ano, quando for informar, irmã, vocês baixaram uma mulher. Irmã, é porque ela faleceu, Jesus levou para a glória. É diferente, né? Esse ano eu estou trabalhando com vocês. Mas para o ano não vou ser mais contada, digamos assim, misericórdia de Jesus, só estou dando um exemplo, né? Não é? Digamos que a nossa irmã Maria Joaquina, para o ano não será mais contada, mas esse ano ela está conosco, né? Depende muito de vocês, tá certo? Quer cortar, corte. Mas vocês resolvem eu sou mais pelo coração, tá certo? Nesse momento, pelo coração. Mas se vocês acharem que R$ 33 vai danificar a SAF, quebrar a SAF, trazer discórdia, então não paga a mensalidade de Maria Joaquina. E se o contrário acontecer também, ela pagou no início do ano e faleceu em outubro, a SAF dele de oferta também para a contribuição anual dela. Exatamente. A questão aí é o coração, a honestidade, a alegria de fazer questão, não fazer questão por pouca coisa, irmãs. O mundo está se acabando de tristeza, de dor, de Covid. E nós, ao invés de juntarmos as irmãs, quantas irmãs sobraram na sua SAF? A Ana Maria, morreram 18. Tem SAF que perdeu 18, 20 mulheres. Sabia disso? De Covid? Aí é motivo de chorar mesmo. Verdade. Senhor, misericórdia, né? Mas a última pergunta, muitas mensagens aqui, Quitéria. Muito obrigada, Deus te abençoe. Foi muito abençoador o treinamento, muito esclarecedor. Parabenizando aí o trabalho que foi realizado. Que Deus continue te abençoando, né? Então, a nossa presidente está com a palavra para as considerações finais. Depois, a nossa irmã, secretária de Estatística, vai estar orando. E nós vamos encerrar. Ô Maria, eu falei muito, era para você encerrar. Bom, minhas irmãs, eu só tenho assim a agradecer, não é? Agradecer a Maria, que ela percebeu a importância desse momento, agradecer a Quitéria, porque nós temos uma pretensão de termos 10 irmãs fazendo suas lives com seus assuntos, na minha opinião, por região, porque senão vai ficar muito extenso. Ao invés de liberar a Quitéria para 86 confederações, ela dá 86 palestras dessa, vai ficar gravada, não é? E no caso vão ter 6 palestras parecidas naquele foco que ela vai trabalhar, se as outras regiões quiserem. Vem aí a oportunidade de ouvir Noaci dentro do trabalho, da Secretaria de Causa, da IPB e Carros Locais. Depende, se vocês quiserem, falem com Maria. Vem aí a nossa secretária de espiritualidade, a Leira, que já vai trabalhar na região sul, uma palestra linda. Se a região Nordeste quiser, falem com Maria. Vem aí Darice com as suas pepitas de ouro. E isso vai ficar gravado, irmãs, gravado no YouTube, no site da SAF. Um acervo lindo para esses próximos anos e para a posteridade. Aquela SAF mais simplesinho lá no interiorzão, não é, do sertão do Nordeste, ou do sertão da Bahia, de lá do Minas Gerais, ou seja lá onde for, ela vai puxar da internet e passar para as suas mulheres esse treinamento. E quando ligarem para nós, Ana Maria, você pode liberar a Leila para falar das atribuições da Secretaria de Espiritualidade? Minha irmã, vá lá no site que tem 6 lindas, não é? 3, 4, 5, 6
palestras gravadas. Então, irmãs, muito obrigada. Nós poderíamos ter feito esse trabalho com Quitéria, ela sozinha, passando, e apenas eu ou Maria na plataforma, respondendo as questões dentro do YouTube, mas elas preferiram fazer, nós preferimos fazer assim, porque assim nós estamos nos vendo, há uma dinâmica, há uma alegria, há uma situação real. Ana Maria, você pode gravar uma palestra e mandar para o aniversário da minha SAF? Posso não, irmã? Eu não gosto dessas coisas, não. Eu gosto de falar olho no olho, vendo, sentindo, né? De gravar uma coisa fria e mandar e passar no dia. Então, é isso aí. Muito obrigada, Maria. Obrigada, Quitéria. Né? Obrigada pela presença da Arice, do Assi, Laudiceia Arocha, que está lá no Rio de Janeiro, mas está dentro do nosso, né? Nosso Nordeste. E todas as queridas que estão aí, as nossas presidentes. Deus abençoe. Continue, irmãs. Olha, lembrem-se, irmãs, não é barrismo, é evidência. Vejam, a SAF nasceu aqui no Nordeste. Nós temos a obrigação de termos o coração mais aquecido de todas as regiões. Quando falar de SAF, o Nordeste tem a obrigação de ser as mulheres mais comprometidas, mais amorosas, mais fervorosas, mais presentes, mais lutadoras e que não fazem questão por pouca coisa, não é? Nós aprendemos com as dificuldades do nosso país, nossos estados, nosso Nordeste, muitas de nós passamos grandes necessidades, aquelas que têm a minha idade passaram por um tempo de seca no Nordeste, onde no interior de Pernambuco, onde nós fomos criados, não tinha, basicamente, só tinha o sol escaldava meio-dia, tremia, que não tinha nada, os partidos de cana pegavam fogo e nós não morremos, estamos aqui de pé. Somos pessoas fortes, corajosas e, sobretudo, eleitas em Cristo Jesus. Guardemos isso no coração. Um cheiro para todo mundo. Amém. Enquanto o Quitéria terminava a palestra, nós contamos com 159 irmãs. Hoje a gente tem uma dificuldade, porque muitas igrejas têm culto. E aí as irmãs acabam indo para o culto e não vindo para cá. Mas, glória a Deus por isso, né? Nós temos 13 mil e poucas sócios, então tivemos uma representatividade boa, graças a Deus, né? Se você pegar o mercado. Então, louvado seja Deus por tudo. Minha gratidão, né, a Ana, a Quitéria, por esse trabalho tão maravilhoso, e principalmente as nossas companheiras, né? As irmãs presidentes de sinodais que se empenharam. Aqui tem sinodal que está com todas as suas presidente de federação, isso é bênção do Senhor. Com as tesoureiras, né? Graças a Deus, sempre tesoureira de SAF, de federação, de sinodal. Louvado seja Deus. Eu quero pedir, nossa tesoureira da nossa SAF, da nossa federação, está aqui, é da minha igreja também. Então, louvado seja Deus pela sua vida, viu, Lídia? Deus te abençoe, minha irmã. Beijo para você. Mães, muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Esse encontro não seria da mesma forma se não tivesse a presença de cada uma de vocês e também daquelas que já saíram. Deus seja louvado por tudo.